todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus, todos juntos unidos em paz, celebrando Jesus Cristo entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito remédio. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar pra louvor da tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus, todos juntos unidos em paz, celebrando Jesus Cristo entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar pra louvor da tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor da tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Nós vamos orar e os nossos pequeninos saem daqui a pouco, assim que a irmã que vai servi-los sairão daqui a pouco, mas nós vamos ler a passagem bíblica juntos, que hoje será o irmão Dário a expor. Vou convidá-lo para ele chegar até aqui à frente. Cantamos que o Espírito de Deus será derramado e então uma igreja forte será edificada, será estabelecida. Nós acreditamos que o Espírito é derramado, ele é dado à medida que nós lemos a Bíblia, à medida que nós nos enchemos da Bíblia, mais Espírito nós temos. O Espírito é dado como um selo e como uma marca, como um sinal de propriedade, um penhor de que somos povo de Deus. Mas a Bíblia diz que nós precisamos nos encher do Espírito. E o Senhor diz que Ele dá o seu Espírito à medida que a palavra dEle nos é concedida, nos é dada. À medida que Deus fala connosco,
à medida que a pregação da fé, a pregação da palavra chega aos nossos ouvidos, nós recebemos mais do Espírito Santo. E é assim que Ele derrama o seu Espírito, é assim que Ele faz coisas novas, é assim que Ele mostra aquilo que precisa ser mudado em nós, é assim que Ele edifica uma igreja, baseada em Cristo e no ensino de Jesus. Então é isso que nós queremos agora, nesta manhã, mais do Espírito Santo, portanto mais da palavra do Senhor. E vamos orar pedindo que o Senhor use o Dário e também as crianças que recebam mais do Senhor ao ver-nos adorar, ler a palavra. Então será lida a passagem bíblica e os nossos pequeninos ficam connosco e depois poderão ir para aquela salinha com a irmã Bruna que já chegou. Vamos então orar. Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos congregados, reunidos, termos meios, recursos para chegar até este lugar e levar também o que se passa aqui a casas de irmãos que não podem estar aqui, mas que desejam estar em comunhão connosco nesta hora e ouvir aquilo que Tu tens para nos dar por meio da revelação da Tua Palavra, da ministração da Tua Palavra. Agradecemos-Te pela forma como Tu inspiraste e nos deste o texto sagrado e a nossa expectativa, Senhor, ouvir-Te falar, são as coisas novas, grandes, boas que Tu queres fazer no nosso meio à medida que nós lemos e entendemos a Tua vontade e a Tua Palavra revelada. Pedimos que abençoes e uses o nosso irmão Dário e que fales com cada um de nós, também com as nossas crianças. Nós pedimos a Tua bênção para as nossas famílias, para os nossos queridos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Com graça e paz, irmãos. Vamos abrir em Efésios, capítulo 4. E vamos ler os versículos 7 a 16. Efésios 4, 7 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ok, as crianças podem ir agora. Então, meus irmãos, a cidade de Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano, em que Paulo esteve lá por quase 3 anos e pregou para todos os habitantes da Ásia. Por ser uma cidade tão grande, havia ali uma grande diversidade de povos, de judeus, de gentios, gregos. Logo havia também divisões na igreja.
E Paulo escreve essa carta então, enfatizando a unidade da Igreja de Cristo. Ele começa por mostrar o plano eterno de Deus, depois mostra que todos eram igualmente pecadores e foram salvos pela graça. Logo não há distinção entre judeus e gentios. Ambos foram salvos pela graça por meio de Jesus. Apesar dessa união, Paulo mostra que no corpo há diferentes funções e diferentes dons. Nos capítulos 5 e 6 ele diz alguns deveres para cada pessoa, seja maridos e esposas, pais e filhos, servos e senhores. Todas essas diferentes funções devem contribuir para a edificação do corpo de Cristo, à medida que cada um se esforça para manter a unidade do Espírito, no vínculo da paz, que se despoja dos hábitos da velha natureza e se reveste dos hábitos de uma nova natureza. Então, eu queria mostrar aqui um esboço dessa carta aos Efésios. É uma carta muito rica. Pouco mais de um ano eu também preguei Efésios capítulo 6, mostrei essa parte também, esse esboço. Hoje nós vamos estar a falar aqui desse ponto B, 2b. Essa parte, a igreja foi criada para produzir boas obras. Vamos falar da nova vida em Cristo, começar a introduzir um pouco esse tema. Mas basicamente essa divisão podia ser feita em duas partes, em que a primeira parte, capítulos 1 a 3, seria a doutrina, e a segunda parte, de capítulos 4 a 6, seria a parte prática. Ou seja, Paulo começa por expor uma boa doutrina na primeira parte, e depois ele aplica isso que ele desenvolveu, porque a doutrina por si mesmo, se não for aplicada, não vai trazer valor nenhum para nós. Agora voltando ao capítulo 4, versículos 7 a 16, a ideia principal que nós vemos aqui nesse texto que nós lemos agora há pouco é que Cristo providencia o necessário para a edificação da igreja, que é o seu corpo. É isso que nós vemos aqui em cada detalhe, sempre essa ênfase, essa centralidade em Cristo. E é isso exatamente que Paulo queria transmitir. É dele que vem tudo que é preciso para que a igreja cresça. Então, com base nessa ideia, o que nós vamos tratar aqui hoje é que cada crente tem a responsabilidade de cooperar na edificação da igreja usando os meios que Cristo dá. Então, cada crente tem a responsabilidade de cooperar na edificação da igreja usando os meios que Cristo dá. Cristo providencia, cada crente usa dessa providência para ser cooperador de Cristo na obra da edificação da igreja. Então vamos começar por ver nos versículos 7 a 11 o que é que Cristo providenciou, o que é que Cristo dá, essa provisão de Cristo nos versículos 7 a 11. Paulo começa então por, nesse texto, ele usa a ideia da igreja, ele usa a ideia de um corpo para ilustrar o que é a igreja. Dentro desse corpo, cada um de nós é um membro, mas Cristo é a cabeça. É dele que vem tudo que é necessário para o correto funcionamento e crescimento do corpo. Então essa ilustração de um corpo, se nós formos ver também no nosso corpo, funciona também dessa forma, o corpo humano. A cabeça, é o cérebro, como se fosse aquele processador do corpo, é o que dá todos os comandos, controla todos os movimentos, seja movimentos voluntários, mexer aqui meu braço, movimentos involuntários, meu coração bater, a respiração, é tudo o cérebro que controla. É ali que guardamos também memórias, é que funciona o aprendizado, é ali que tomamos decisões. A cabeça que comanda o resto, o santo corpo, e o santo corpo apenas obedece o que a cabeça dá. Então, se minha cabeça dá uma ordem para mexer meu braço vai mexer. Assim que funciona o nosso corpo. Então, trazendo para a igreja, Cristo é que comanda tudo, e nós recebemos as ordens de Cristo e devemos cumprir para o bom funcionamento do corpo. Mas Jesus, além de dar ordens, Ele também dá os meios para cumprirmos essas ordens. Outra ilustração que nós vemos da igreja é em João capítulo 15, quando Jesus diz no versículo 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, se permanecermos em Cristo, vamos receber dele a sua seiva e vamos produzir frutos. Por outro lado, se nos afastarmos dele, não vamos receber essa seiva, não vamos produzir nada, vamos ser infrutíferos e inúteis. Então essa seiva é uma ilustração daquilo que nós recebemos de Cristo,
trazendo agora para o texto em Efésios, versículo 7, é como se fosse essa graça que foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, a principal graça que nós recebemos, se nós somos de fato filhos de Deus, foi a nossa salvação, que possibilita o acesso à presença de Deus. É disso que Paulo também fala nos versículos 1 a 6, dessa questão da unidade, aquilo que nós recebemos em comum, essa graça que nós recebemos. Ele fala de um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. É assim que ele fala aqui no início desse capítulo 4. Mas agora no versículo 7, eu começo aqui nessa tradução que eu uso, é um mas, que também pode dar uma ideia de continuidade no original, algumas traduções dizem e, uma continuidade, a continuar. Ou seja, temos tudo isso em comum, mas Cristo concede uma medida diferente da sua graça a cada um, através de diferentes dons, que são... O que é que são dons? Na verdade, a palavra dons é uma palavra que nada mais é do que um presente, como se fosse isso. Às vezes em português pode perder um pouco o sentido da palavra, mas é presente. Em inglês eles usam gift. Então é um presente que Cristo distribui como Ele quiser, segundo a sua própria vontade, com um propósito específico que nós vamos ver daqui a pouco. O versículo 8, Paulo faz uma alusão ao Salmo 68, versículo 18, em que aqui ele aplica o triunfo, ele aplica esse salmo ao triunfo de Cristo sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte, que mantinham os homens cativos. Vou ler outra vez o versículo 8, diz assim: Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, essa ideia, levou o cativo o cativeiro, é exatamente essa vitória de Cristo sobre aquilo que nos mantinha cativos. Então, quando ele passa pela cruz, quando ele ressuscita, Cristo subiu e foi exaltado acima de todos. E no seu triunfo, distribuiu presentes aos homens, como um comandante que retorna de uma vitória numa guerra. E que presentes serão esses, então? Em João capítulo 16, versículo 7, Jesus havia já prometido, quando ele estava na sua última conversa com os discípulos antes da sua morte, ele disse: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então Jesus promete aqui que quando voltasse para o Pai, quando ele subisse, fosse exaltado, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E voltando aqui ao texto em Efésios, no versículo 10, Paulo diz aqui: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, uma referência clara aqui ao triunfo de Jesus, à exaltação de Jesus. E agora que ele subiu, ele cumpriu o que prometeu, ele derramou o Espírito Santo sobre aqueles que creem, sobre a igreja, e com isso também deu dons a todos aqueles que creem nele. O versículo 11 dá alguns exemplos desses dons que Jesus distribuiu à sua igreja. Não são todos os dons, aqui está a falar especialmente dons ligados à área de liderança da igreja, que nós já vamos ver um pouco mais. Falam aqui dos apóstolos e profetas, que foram fundamentais para lançar os alicerces da igreja com o seu testemunho, que eles foram testemunhos oculares de Cristo, com o seu ensino, com a doutrina que eles ensinavam, como nós vemos também Paulo a dizer aqui há 2 capítulos atrás, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, essa doutrina, isso é a base da nossa igreja, tanto a nossa igreja aqui como qualquer igreja local que realmente siga a Cristo. O ensino é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E onde é que esse fundamento está? Hoje já está registrado, já foi completo, nós temos a Bíblia completa aqui. O Novo Testamento foi escrito
e é daí que nós tiramos, em especial aqui as cartas, por exemplo, essa carta aqui aos Efésios, em que nós vemos aqui a doutrina, o ensino dos apóstolos e profetas. Então, esses dois dons já foram necessários naquele tempo e o fruto deles está aqui em nossas mãos. Nós temos acesso aqui a essa doutrina. O versículo continua e fala também de evangelistas, daqueles que têm uma capacidade especial de transmitir a mensagem do Evangelho aos outros. E também fala de pastores, mestres. Alguns fazem essa divisão, pastores e mestres, ou professores, alguns trazem esse nome. Mas o original é como se fosse uma mesma função, pastores, mestres. Mas de qualquer forma são pessoas que têm essa função tanto de cuidar da igreja, um pastor ele cuida, como de ensinar a palavra, um mestre, no caso, um professor. O texto mostra claramente então que Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas e assim por diante. Isso não vem da própria pessoa e é importante nós entendermos isso, principalmente quando nós vemos a luz do que acontece hoje. Há muitas pessoas que se autodenominam apóstolos, autodenominam profetas, se autodenominam pastores até, quando na verdade isso vem de Jesus e Jesus transmitiu essa autoridade à igreja. Então não é a pessoa que escolhe por si mesma, eu vou ser um apóstolo, eu vou ser um pastor, pronto. É algo que Jesus dá, esse dom, dá essa função, e a pessoa deve obedecer a Cristo. Há vários outros dons que foram dados, como eu disse, essa lista não é extensiva, mas há outros textos bíblicos que falam de vários outros dons. Não vou estar a falar destes textos aqui, mas podem depois ler em casa, em especial se querem se aprofundar sobre este tema. Eu vou citar aqui 3 textos, depois podem anotar e ver com calma. É 1 Coríntios 12, Romanos 12, podem ler também o capítulo todo. 1 Pedro 4, também versículos 7 a 11, se não me engano. Mas podem ler também o capítulo todo para entender também o contexto em que é falado esse tema. Mas vamos ver agora o propósito de Cristo. Por que é que Cristo deu estes dons à igreja? Por que Ele deu dons diferentes a cada pessoa? Nos versículos 12 a 16... Jesus mostra claramente que propósito é esse. O versículo 12 começa por dizer: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses 4 dons em especial esses dons de liderança, de apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, esses 4 dons descrevem pessoas que vão equipar os outros para que realizem sua parte no ministério. Paulo, por exemplo, era um apóstolo, ele tinha esse dom, esse chamado de Cristo para ser apóstolo, e ele tinha uma noção clara da sua responsabilidade de ensinar e incentivar esse aperfeiçoamento dos santos. Então, quando ele escreve aqui, ele não está a ser um hipócrita, ele está a falar de um tema geral que ele mesmo vivia, ele vivia para isso. Ele saía de cidade em cidade para pregar o Evangelho, para discipular, para estabelecer igrejas locais, para que esse propósito fosse atingido. Ele escolhia presbíteros, os pastores, para que ficassem na igreja, estabelecia essas igrejas, porque era exatamente nesse ambiente em que as pessoas seriam equipadas para a sua obra no ministério. E mesmo quando estava preso, Paulo não parou. Então era algo bem que estava mesmo no coração dele, que ele fazia, procurava cada oportunidade, não perdia tempo. Às vezes até uma situação, agora estou preso, não posso fazer nada. Não, Paulo aproveitava. E muitas dessas cartas aqui são frutos da sua prisão, quando ele esteve preso, incluindo essa carta aqui aos Efésios. Ele disse que estava preso, era prisioneiro de Jesus Cristo, no capítulo 3, versículo 1. Então ele estava preso, mas escreveu com esse mesmo propósito, para ensinar, para exortar, para corrigir a igreja. Então era algo que ele tinha uma noção clara e fazia com todo o empenho esse propósito. E é isso também que ele diz em 2 Coríntios 13, de 9 a 10. Diz assim: porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes.
e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que estando presente, não use rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Esses dois versículos aqui são muito ricos. Na verdade, mostra que Paulo já nem se importava de estar fraco, de sofrer, de ter passar por perseguição, de até de estar preso, desde que os outros fossem fortalecidos com isso, desde que fossem edificados. E era isso o propósito que ele deixa bem claro, assim como aqui em Efésios, né? O aperfeiçoamento dos santos. E ele entendia claramente o dom que Deus lhe deu para edificar os outros. Então, Paulo é um exemplo de alguém que usou o seu dom e foi empenhado nisso, de acordo com o propósito. Não usou para benefício próprio, mas usou para benefício da igreja. Mas agora vamos entender o que é esse aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, a própria palavra, a raiz da palavra, nós entendemos que é tornar perfeito. Uma palavra que no texto original também pode significar capacitar, a capacitação dos santos para a obra do ministério, como se fosse assim esse versículo. Então, o que é que inclui uma capacitação? Vai incluir o ensino, vai incluir a correção, vai incluir disciplina, vai incluir também encorajamento, para que todos atinjam a maturidade. Perfeição também tem a ver com algo que é completo, algo que não falta nada. Isso é a ideia de perfeição. É necessário então muito trabalho para que isso seja atingido, e Deus escolheu fazer esse trabalho por meio da igreja, por meio do corpo. Isso foi algo bastante interessante quando eu estava a preparar essa pregação, entender isso, porque Deus tinha poder para, com uma palavra, aperfeiçoar a todos, se Ele quisesse. E pronto, não é porque Deus não podia, mas Ele não quis fazer isso. Ele quis fazer o aperfeiçoamento por meio da igreja. Jesus podia tornar as pessoas santas se Ele quisesse com uma palavra. No entanto, o que Ele fez, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então essa é a maneira, essa é a vontade de Deus. É assim que Deus estabeleceu as coisas, e a vontade dele é perfeita. Então, por mais que a gente ache que podia ser de outra maneira, mais fácil, menos dolorosa, trouxesse menos sofrimento, a vontade de Deus é que é boa, não é a nossa. Nós não podemos querer achar que somos melhores que Deus, que a nossa maneira é melhor. Então, o plano dele perfeito determina que os seus filhos devem seguir a igreja, devem fazer parte da igreja, devem na igreja ser edificados, na igreja serem aperfeiçoados, serem tornados completos, para que nada lhes falte. Então é através destes relacionamentos humanos, não é meramente eu e Deus sozinhos, e eu vou alcançar a perfeição dessa forma, não é assim. É claro que cada um de nós deve ter esse relacionamento com Deus em dias, mas se faltar essa parte da igreja, da comunhão dos santos, nós vamos estar incompletos, imperfeitos. Então Deus, por meio destes relacionamentos, deseja que a igreja atinja a perfeição, a plena unidade, como Jesus orou também em João 17, 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a perfeição, no fundo, é isso a perfeição, para que todos sejam um. Então eu não posso ser um se eu estou sozinho com outra pessoa, não posso ser um com outra pessoa se eu estou sozinho, né? No fundo é isso. Então essa no fundo é também, continuando o versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então que obra do ministério é essa? Que é isso? A obra do ministério é a edificação do corpo de Cristo. E agora o que seria essa edificação? Paulo aqui usa já uma outra figura. Nós falamos aqui da figura do corpo, nós falamos da figura também da videira, e há aqui uma figura de um edifício também, como se fosse um templo, alguma coisa assim. E a palavra edificação, nós usamos tantas vezes, às vezes sem aperceber-se do que se trata, mas edificação é construir o edifício. É como se fosse isso, é um edifício que vai sendo construído. E a ideia aqui da igreja é exatamente essa. Nós estamos a ser edificados para a habitação de Deus no Espírito, conforme Jesus orou no texto que eu citei.
essa ideia da unidade, em que Deus vai habitar conosco, nós vamos ser um com Deus, a igreja unida. Então é aí que Deus vai habitar, nessa unidade. Mas também, mais atrás, em continuação daquele versículo, Efésios 2:20, Paulo continua aqui no versículo 21-22, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, morada de Deus, é isso exatamente que Paulo diz mais atrás, e essa é a ilustração da edificação. Nós, à medida que ficamos cada vez mais unidos em verdadeira união, Deus vai ali habitar, a morada vai ficar cada vez mais perfeita, a morada de Deus. E é isso também que está aqui, por exemplo, no Antigo Testamento, não é uma ideia nova. Salmo 133, o versículo 1 e 3b dizem assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E depois, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, no meio dessa unidade da igreja, Deus vai habitar ali e nós vamos encontrar essa vida para sempre, a vida eterna, a bênção verdadeira. Porque Jesus diz também que a vida eterna é que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então, é algo que lá no Antigo Testamento já estava previsto que ia acontecer, agora está já bem claro para todos nós o que é que significa isso e a importância dessa união. Os irmãos aqui, está uma menção bem clara, nós somos a família de Deus, então se nós somos a família de Deus, somos todos irmãos, então precisamos viver em união e Deus vai se agradar disso. E continuando aqui também no versículo 13, Paulo continua a desenvolver o seu raciocínio. É um raciocínio contínuo e fácil, em que é muito simples de entender se nós simplesmente pararmos aqui para ler esse texto, talvez 1, 2, 3 vezes. Paulo está a continuar aqui a descrever isso, e é isso que eu vou também estar aqui versículo a versículo, para nós entendermos isso mais claramente. Versículo 13, aqui do capítulo 4, Paulo diz então: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então esse é o sentido da edificação, que em resumo tem a ver com dois conceitos, que é a unidade da igreja, onde Deus vai habitar nessa unidade, e um conhecimento verdadeiro de Jesus, que não é um conhecimento teórico, mas é um conhecimento relacional, de um relacionamento real e verdadeiro. Isso vai ser plenamente atingido, então, quando cada membro chega ao estado que Paulo chama aqui, homem perfeito. Então, trazendo para aquilo que nós definimos como perfeição, o homem perfeito é alguém a quem não falta nada, está completo. E o que é não faltar nada? O que é que nós de fato precisamos para sermos homens perfeitos? E Paulo continua: a medida da estatura completa de Cristo. Então, no fundo, é como ele também diz em Gálatas, para que nós possamos dizer sem mentir: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então isso é um homem perfeito, é alguém que não é ele que vive, é Cristo. Cristo preencheu completamente, não falta nada, não há nenhuma área da vida em que Cristo não seja o Senhor, em que Cristo não domine completamente. Então esse é o estado que todos nós devemos almejar e buscar como igreja, não individualmente, apenas a pensar que eu mesmo agora vou ficar o dia inteiro a orar sozinho, isolado no monastério lá, para atingir esse estado de perfeição. Então não é isso, é na igreja, é com relacionamentos humanos, a passar tempos com os outros, tempo com Deus e com os outros, e assim, esse é o plano de Deus. Agora, no versículo 14, em sequência, Paulo traz mais um incentivo para mostrar que essa ideia de maturidade, de perfeição, é algo urgente que nós precisamos lutar para atingir, nós precisamos fazer, trabalhar usando os meios que foram dados para atingir isso. Ele relembra um grave perigo que já existia naquele tempo e que hoje existe ainda mais por conta também de toda a história que já se passou, que é o perigo das heresias, o perigo dos falsos mestres,
daqueles que com astúcia enganam fraudulosamente. É assim que diz o versículo 14, vou ler outra vez. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, nós estudamos isso, acho que os irmãos ainda lembram, recentemente falamos muito sobre esse tema de falsos mestres lá em Romanos, né? E como é que eles, quais são as estratégias deles. Então acho que ainda está em memória, mas Paulo aqui relembra que é extremamente importante deixarmos de ser meninos inconstantes. Ou seja, essa linguagem que Paulo usa para descrever os crentes imaturos, que são levados em roda por todo o vento de doutrina, que caem no engano desses falsos mestres. Os falsos mestres vão estar aí e quem quer ouvi-los vai lá ouvi-los. Quem foge da verdade vai procurar esses falsos mestres para ouvir aquilo que é agradável a eles. E geralmente são pessoas que são movidas pela ganância, querem dinheiro para si mesmos. Então nós precisamos ter cuidado, porque se alguém não está firme na verdade, na verdadeira doutrina e no verdadeiro conhecimento de Deus, vai querer buscar essas outras coisas e fica exposto ao perigo. E o que é que são essas pessoas, esses meninos inconstantes? Às vezes podem ser pessoas que, Paulo usa aqui essa expressão, levados em roda. Às vezes pode ser alguém que anda em círculos, alguém que, digamos, está obcecado por alguma doutrina e só fala dessa doutrina, por exemplo, não amadurece, não desenvolve, fica sempre preso naquilo, em discussões, em debates, não sai daquilo, fica a andar em círculos. Quando na verdade a Bíblia exorta para que nós possamos correr com os olhos fixos em Jesus, correr para o nosso alvo, correr para aquilo que está proposto. E essa ilustração de correr é exatamente isso, amadurecer, dar um próximo passo na nossa vida com Deus, na nossa vida aqui na Terra. Em vez de ficar a andar em círculos naquela mesma coisa, precisamos crescer em unidade, crescer no conhecimento de Deus. Se Jesus diz que a vida eterna é que conheçam a Deus, então nunca vou chegar ao ponto de dizer que eu conheço a Deus o suficiente nessa vida, quanto mais na vida eterna. Na vida eterna eu vou estar sempre a conhecer a Deus cada vez mais. Então não é algo que a gente tem que ficar parado, mas é algo que eu devo cada dia mais conhecer a Deus. É claro que isso não é aquela ideia de buscar novas ideias, de sair do que foi escrito, não é isso que eu estou a dizer, mas é que nós permanecemos em Cristo e crescemos em conhecê-lo cada vez mais, cada dia mais. E acho que nenhum de nós pode chegar ao fim da sua vida e dizer que já leu a Bíblia o suficiente. Já há pessoas que já leram mais de 100 vezes e dizem que queriam ler mais uma vez e não é suficiente, ainda não conheço a Deus o suficiente. Então é isso que nós devemos buscar cada dia mais, e é isso também que a Bíblia, não só aqui nesse texto em Efésios, mas também vou ler outro texto que também fala em Hebreus, fala sobre essa ideia, essa urgência de nós crescermos espiritualmente. Hebreus 6, de 1 a 3 diz assim: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Então isso tudo são coisas importantes, é importante ter essa base, ter essa doutrina. A ideia aqui não é passar por cima disso, mas é ter essa base já feita e avançar para aquilo que é realmente importante. Porque a doutrina em si, se nós ficarmos só em círculos na doutrina, não avançamos para o verdadeiro conhecimento de Deus, isso não vai valer nada. Agora a doutrina verdadeira vai apontar para Cristo, para essa perfeição, para essa vida completa de Cristo em nós. E é isto que nós devemos fazer com a doutrina. Estudar a doutrina não para ficar ali sempre parados, mas para colocá-la em prática. Se nós de fato colocarmos essa doutrina em prática, nós vamos caminhar à perfeição. Agora se nós apenas ouvimos, não vale de nada, no fundo. Então, sendo algo urgente, esse chamado é algo que todos nós precisamos fazer a nossa parte. E como nós vimos também no versículo 11, o versículo 11 fala deste dom de liderança. Este trabalho não é apenas dos pastores, nós vimos que o trabalho dos pastores é equipar, capacitar
cada um dos membros, para que todos sejam ativos e funcionais. Então é isso que os pastores fazem, é capacitar os outros. Então não é eles que vão fazer a obra do ministério sozinhos, eles capacitam para que cada um faça a sua parte, para que cada um descubra o seu dom, cada um descubra onde pode servir, cada um sirva fielmente como membro desse corpo. Porque se fosse apenas os pastores que fizessem a sua parte, era apenas os pastores que faziam parte do corpo de Cristo, o que não é o caso, não é? Se nós colocamos a nossa fé em Cristo, nós fazemos parte desse corpo, então nós somos membros de igual forma, porque há apenas uma cabeça, e essa cabeça é Cristo. Os outros são todos membros do corpo. Então, é assim que Paulo também continua, nos versículos 15 e 16, que dizem assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então ele mostra mais uma vez que Cristo é essa cabeça que nós devemos seguir, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, se cada um de nós fizer a sua parte, seguindo a função específica que a cabeça designou, o corpo vai ficar bem ajustado, vai ficar bem ligado e vai aumentar, vai ser edificado, vai crescer. E é essa ideia que Paulo quer deixar bem claro aqui. Não é algo difícil de entender, é algo que o próprio Paulo aqui vai desenvolvendo, vai repetindo a ideia, vai desenvolvendo um pouco mais. Então, no fundo é isso, não é difícil de entender, mas é difícil fazer, né? Colocar em prática. Mas antes de partir para aplicações, eu quero só falar aqui do amor, essa palavra que Paulo fala nestes 2 versículos. Ele introduz aqui essa palavra, por assim dizer, seguindo a verdade em amor, e depois no final, para a sua edificação em amor. Então Paulo começa a introduzir uma coisa nova, por assim dizer, que não é nova, né? Mas que num texto também em Colossenses 3,14 ele fala, e sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O que é o vínculo? Essa palavra vínculo no fundo é aquilo que une. Então o amor aqui, implicitamente, Paulo quer dizer que o amor é como se fossem essas juntas no corpo que ligam um membro ao outro e que faz parte, não é? Ele diz, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação no amor. Então o amor junta, nos liga uns aos outros, é por meio do amor que nós atingimos a perfeição, é por meio do amor que nós atingimos a unidade, a paz com Deus e com os outros, e é por meio do amor que vamos ter essa mútua cooperação. Então, por outras palavras, sem esse amor, e o amor é aquele ágape, é o amor que vem de Deus, sem esse amor a igreja não vai ser edificada, e sem esse amor a igreja nem sequer vai ser igreja. Então é extremamente importante. Então, partindo agora para aplicações práticas, eu vou começar aqui dessa parte final, exatamente do amor, porque o amor, de tudo que foi falado aqui, o amor é o mais importante, porque esse no fundo é o principal mandamento, em que foi falado: ama a Deus e ama o teu próximo. O que Jesus disse, desenvolver um pouco mais, né? Mas em resumo é isso: amar a Deus e amar o próximo. E é preciso ter isso em mente, porque às vezes nós podemos tentar fazer as coisas, usar nossos dons para o nosso benefício próprio, ou para a nossa, às vezes até para servir os outros, mas com motivação errada, para nós nos exaltarmos a nós mesmos, sermos bem vistos na sociedade, na igreja. Isso já não é amor. Então é importante. Paulo fala num dos textos aqui que eu acredito que é a descrição mais detalhada que nós temos na Bíblia sobre o amor, 1 Coríntios 13, um texto bastante conhecido. Paulo introduz ali, falar que se eu não tenho amor, de nada vale, ainda que eu dê minha vida, até se eu não tiver amor, de nada vale. Então eu tive a ler um livro, que eu queria partilhar isso como uma aplicação também, em que ele trazia um exercício com esse texto,
1 Coríntios 13, de 4 a 8. Nós vemos ali a palavra o amor algumas vezes. Então, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Acho que todos já ouviram esse texto alguma vez, pelo menos. Muitas pessoas do mundo, até do mundo, o conhecem. Mas o exercício... São dois exercícios, na verdade. O primeiro que eu queria trazer é um exercício mais de nós conhecermos a Deus, de sabermos quem Deus é. E há um texto que diz que Deus é amor. E de facto, se Deus é amor, então nós podemos fazer esse exercício que é... Onde há a palavra amor, eu vou colocar Deus. E assim eu conheço um pouco mais de quem é Deus, do seu caráter, e sei que Deus está aí uma descrição de Deus. Nós podemos ler dessa forma e pronto, ter mais intimidade com Deus. Esse exercício é fácil de fazer, não custa muito. Mas agora, nós voltando para Efésios, há um outro texto, em Efésios capítulo 5, no próximo capítulo, em que começa por dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, esse é o chamado para cada um de nós ser imitadores de Deus. Então, o primeiro exercício era colocar o nome de Deus onde há amor. O próximo exercício, que eu vou estar aqui a ilustrar com o meu nome, é substituir ali pelo nosso próprio nome, onde ali o amor substitui, no caso, Dário. E agora, não vou ler o texto em voz alta, porque acho que já está um pouco... já não é verdade. Mas é um exercício que eu quero deixar como autoconfrontação. Porque à medida que eu leio isso, eu vou ver o que é que parece mais mentiroso do que eu estou a dizer. E eu vou ver exatamente onde é que eu estou a falhar. Então, como é uma descrição bem detalhada, trata de vários temas, mesmo aqui onde não se porta com indecência, que está a falar ainda de mim, por exemplo, eu não me porto com indecência, eu não busco meus próprios interesses, e assim por diante, se eu colocar meu nome, eu vou ver, será que isso é verdade ou não, né? Então, onde é que eu estou a falhar, onde é que eu preciso melhorar, e acho que é uma coisa bem prática da gente ajudar a perceber, porque o amor, se eu falar só amor, estou a dizer, preciso aprender a amar um pouco mais. Ok, mas aqui está a descrição do amor. Qual dessas descrições é que eu estou a falhar mais? Então já torno um pouco mais específico nos pontos, e assim eu posso até orar mais, buscar conselhos mais específicos. Então foi um exercício que eu achei bem interessante e que acho que depois quando chegar em casa podem todos fazer também isso. Então essa é a base, nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Mas outra aplicação agora, voltando para o tema dos dons, outra aplicação que eu quero deixar é ler estes textos aqui, que eu também já falei agora há pouco, para procurar aprender mais sobre os dons. O 1 Coríntios 12, Romanos 12, 1 Pedro 4, de 7 a 11, fala um pouco sobre estes dons espirituais. Em especial, 1 Coríntios 12 é um texto que explica com muito mais detalhes essa ideia toda dos dons, a ideia do corpo, a ideia de que há diferentes membros, que cada membro tem uma função diferente. Então, se alguém ficou com alguma dúvida sobre esse tema, encorajo que depois leiam com calma esse capítulo, 1 Coríntios 12, mas leiam também na sequência. Nós falamos aqui do capítulo 13, então leiam o 12 e o 13. Porque Paulo termina o capítulo 12, ele fala uma longa exposição sobre os dons e tudo isso, mas ele diz: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí começa a falar do amor no capítulo 13. Então, os dons de nada valem se não tivermos amor. Os dons, na verdade, devem ser um meio de nós colocarmos o amor em prática, de nós operarmos o amor para a edificação do corpo. Então, é um incentivo, sim, para que cada um descubra, busque descobrir esses dons que recebeu de Cristo, mas não devemos dar tanta ênfase, tanta importância mais aos dons, como há algumas igrejas que dão muita importância a isso e só falam disso, de dons e dons, mas Paulo deixa bem claro que o caminho mais excelente é esse do amor, e é nisso que nós devemos buscar ser aperfeiçoados. E os dons devem fazer parte, mas não são o tudo. Em especial aqueles dons sobrenaturais que deixam-nos impressionados muitas vezes, mas Paulo deixa bem claro que
isso deixa impressionado porque é sobrenatural, ok? Mas não deve ser nosso foco. É muito fácil nós tirarmos o nosso foco do que é realmente importante para os dons. Os dons são um meio e não um fim em específico, como nós vimos aqui. Então, se alguém ainda não sabe que dom tem, devemos buscar entender esses dons que recebemos de Cristo. Então, podem começar por servir em diferentes áreas, buscar em oração até receber a resposta de Deus e também envolver a igreja nessa busca, porque Deus pode revelar isso à igreja, para que a igreja identifique os dons nas pessoas e para que cada um possa servir da forma que é agradável a Deus, de acordo com a vontade de Deus. E se já sabem que dons receberam, então busquem oportunidades de servir com esses dons, que já sabem que têm, e busquem aperfeiçoá-los também. O aperfeiçoamento pode ser com prática, colocar em prática aquilo, procurar oportunidades, pode ser também com estudo, com buscar alguma maneira melhor disso. Por exemplo, aqui no caso do ensino, tenho tido oportunidades aqui de colocar em prática isso, desenvolver um pouco mais. Desejo também estudar no seminário, é uma forma de aperfeiçoar um dom também, de ensinar, porque se é um dom de ensino eu preciso aprender primeiramente para que possa ensinar os outros. Então é um exemplo, mas que cada um deve buscar. Se já sabe, aperfeiçoe, se não sabe, busque qual é o dom que tem. E não esqueçam então, busquem não para si mesmo, mas para que possam servir com amor ao corpo de Cristo para a edificação. Então, nessa busca dos dons, não esqueçam só de ter esse foco realmente. Eu vou servir aos outros. Por que eu disse vou encontrar meu dom se eu servir aos outros? Porque é exatamente por isso. Eu sei que o objetivo do dom é a edificação da igreja. Então posso perguntar a mim mesmo, o que é que eu posso fazer para edificar a igreja? O que é que eu posso fazer para buscar a unidade? O que é que eu posso fazer para que as pessoas cheguem ao conhecimento de Deus? Então começa a moldar as minhas orações, a minha busca, aquilo que eu vou servir. Então isso ajuda de fato, porque tira um pouco aquela dispersão toda que nós temos e coloca-nos um foco mais específico num propósito. Também devemos buscar desenvolver essas características do amor, dos nossos relacionamentos na igreja, e buscar remover qualquer pedra de tropeço também que impeça a unidade no vínculo da paz. Uma forma também prática, outro texto que eu quero deixar aqui para que leiam. Nós vemos aqui esse pequeno trecho do capítulo 4 de Efésios, mas essa parte de 4 a 6 é uma parte bem prática, muito aplicativa, porque aqui Paulo desenvolve muitas maneiras desenvolve o que é que ele está a dizer aqui, o que é a edificação do corpo, o que é o crescimento do corpo. Ele exorta a santificação, ele fala de deixar velhos hábitos, e diz especificamente que hábitos são estes, por exemplo, deixar a mentira, falar a verdade, parar de roubar e trabalhar para que possa abençoar os outros, perdoar uns aos outros. Fala várias coisas assim que bem práticas, se nós podemos ver aquilo que há de errado em nossa vida ainda nessas coisas e podemos tirar esses hábitos, renovar a mente, revestir de novos hábitos. Fala também de implicações desse amor, dessa edificação, dessa unidade do corpo. Fala dessas implicações na nossa casa, no nosso lar. Fala de maridos e esposas, fala de filhos e pais. Fala também na sociedade, implicações sociais. E por fim, fala da arma que nós temos, fala da batalha espiritual, fala da importância da oração, daquela armadura de Deus, de vestir-nos de Jesus, que foi o que eu trouxe no ano passado, essa pregação. Então depois leiam, procurem também livros sobre esse tema, porque isso é realmente bem prático para todos nós. Nós sabemos o que é a edificação da igreja na prática. E por fim também quero incentivar que sejamos intencionais nas nossas conversas e relacionamentos. Então, se nós sabemos que é urgente que cada um, não eu sozinho apenas, mas que cada um chegue à maturidade, à perfeição, esse senso de urgência deve moldar os nossos comportamentos pessoais, obviamente, mas também deve moldar as nossas conversas, os nossos relacionamentos com os outros. Assim como Paulo, que ele era bastante intencional, viajou de cidade em cidade para pregar o Evangelho, para edificar os outros. Escreveu várias cartas
nós devemos também ter esse mesmo objetivo de edificar as pessoas que passam por nós. Seja um amigo, seja um vizinho, seja alguém que já é crente, já conhece a Deus, seja alguém que ainda não conhece. Nesse caso eu tenho que ir, talvez ir com mais calma ainda, explicar coisas que são básicas para nós, mas que alguém que não conhece a Cristo não entende. Mas precisamos ter isso em mente. Essa urgência deve moldar, deve estar em nosso coração e procurar oportunidades para isso. E Paulo disse isso a Timóteo, 2 Timóteo 4:2, acho que resume bem o que ele queria dizer. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, da mesma forma, nós devemos estar preparados a tempo e fora de tempo. É importante ter uma comunhão plena com Deus para sermos guiados pelo Espírito, para que possamos também andar na luz e deixar que Deus nos direcione para pessoas específicas, para situações específicas em que nós podemos, às vezes não vamos estar preparados, não é? Isso quer dizer também tempo e fora de tempo, não é? Às vezes eu posso ter preparado aqui, preparei essa pregação, ou seja, isto é o tempo, não é? Nós sabemos que aqui, a essa hora, domingo às 10h30, vamos ouvir uma pregação, eu me preparei para isso. Mas imagina que agora eu saio na rua, me cruzo com alguém que eu não estava à espera e começo a conversar e de repente é uma oportunidade, é fora de tempo, por assim dizer, mas eu tenho que estar preparado ali, de acordo com as necessidades dos ouvintes, para trazer uma palavra, para trazer uma edificação, para trazer o Evangelho. E por isso é extremamente importante que cada um de nós esteja firme nessa palavra e no nosso relacionamento com Deus. E algo também que eu tenho procurado praticar na minha vida, eu queria ler o último texto agora, que foi um texto que há algum tempo, no ano passado, foi um texto que Deus falou comigo de uma forma especial nesse texto e que tenho procurado moldar meus comportamentos em torno disso. É Romanos 1, de 11 a 12. E diz assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Então é isso que eu entendi que eu deveria, se sempre estivesse com meus amigos, ser intencional, trazer alguma palavra de edificação, compartilhar alguma coisa, seja aqui num culto, seja numa trilha, como eu gosto de fazer trilhas, num piquenique, a tempo e fora de tempo, né? No fundo é isso. Mesmo que seja uma saída informal, uma coisa qualquer, saída de amigos, supostamente não vai ter uma palavra, não vai ter um louvor, não vai ser um culto, mas eu posso sempre trazer uma palavra, em especial se forem amigos crentes, em especial nesse caso eu preciso ter uma atenção, se for crente, porque não? Eu posso ter como Paulo isso aqui, comunicar algo não espiritual, ou seja, compartilhar alguma coisa, ser confortado, ser consolado na fé, fortalecer a fé um do outro. Então foi algo que eu tenho em mente desde esse tempo e que eu tive várias oportunidades também de colocar isso em prática. Eu falhei algumas vezes que eu olhei para trás e vi que eu perdi a oportunidade, podia ter falado, não falei, às vezes porque não veio a ocasião de forma natural, mas que é algo que tenho procurado moldar a minha mente nisso. Eu preciso ser intencional. Muitas vezes a palavra, não é porque dois crentes se reúnem que a palavra vai surgir de forma natural. Deveria ser, infelizmente não é, já tenho percebido isso, mas se eu for esperar sempre a iniciativa do outro, às vezes vou perder meu tempo todo e chego lá frustrado. Já aconteceu vezes assim, chego no final do dia, no final do encontro de amigos, frustrado porque estava à espera que surgisse alguma coisa, não surgiu nada. Mas eu preciso ter iniciativa, eu preciso chegar, se ninguém chega, ou mesmo se pronto, posso começar logo um tema de conversa, uma conversa informal, trazer uma palavra, algum versículo, alguma coisa que Deus tem falado comigo. E isso é extremamente importante. E essa experiência de Paulo, acho que é algo que nós devemos ter em nosso coração. Eu já passei algumas vezes por isso, e realmente de ter um desejo ardente de estar com um amigo meu, mais para poder trazer uma palavra do que pela diversão em si. Então isso é algo bom assim que quero compartilhar como um testemunho de incentivo que Deus tem feito em minha vida, mas que cada um também tenha isso, né? De arder no coração esse desejo de trazer edificação para os outros, mais do que diversão, mais do que coisas. E essas coisas podem ser meios, né? Às vezes pode ser uma saída, uma coisa que a gente gosta, jogar uma bola, fazer trilha no meu caso, ou ir à praia, alguma coisa.
mas ter essa intenção de levar a palavra para a pessoa. E se for descrente, levamos claramente ali o Evangelho, sempre tocar nesse ponto, nos fazer disponíveis ali para conversar também. E se for crente, levamos o Evangelho à mesma também, porque o Evangelho é para todos nós, né? O poder para a salvação, para a santificação. Então, é com essa exortação que eu quero terminar. Sejamos intencionais em nossos relacionamentos, sabendo dessa urgência, ainda mais com esse contexto que nós todos vivemos, do engano, da mentira, do mundo. Precisamos exortar uns aos outros, animar uns aos outros, não deixar que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Então vamos orar. Concluir. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo tempo aqui que tivemos com a Tua Palavra, poder estar aqui e transmitir aquilo que o Senhor tem me ensinado também, apesar das minhas falhas. Obrigado por poder estar a aprender aqui, Pai, pelo tempo que eu tive a preparar essa mensagem, pelo tempo que tens me confrontado também a mim. E obrigado pelos irmãos também que têm ouvido essa palavra, Senhor Deus. Ajuda-nos a colocar isso em prática, Pai, dá-nos graça para buscarmos a edificação do corpo. Não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos em amor, Pai, buscando os interesses dos outros, Pai, buscando o Teu interesse em primeiro lugar, buscando ser aperfeiçoados em cada uma dessas características, ó Pai, para que podamos ser verdadeiramente Teus imitadores, ó Pai, e que Tu possas habitar nessa igreja, Pai, que essa igreja seja edificada como uma verdadeira habitação Tua, Pai, que Tua presença seja sentida em nosso meio, ó Deus. É isso que eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém.